Boa noite, meus irmãos da CF. É com grande alegria que aqui estou, agradecendo ao convite que a mim foi feito de apresentar um estudo para vocês. E o tema do meu estudo de hoje é a lei de causa e efeito. Mas antes de começarmos a falar sobre o tema, vamos ler um texto do livro Agenda Cristã, o item 19, questão de escolha. Procure um delinquente e encontrará muitos malfeitores. É necessário, então, que você possua imenso cabedal de amor para renová-los, sem fazer-se criminoso também. Busque identificar uma falta e achará inúmeras. Chegando a essa situação, é imprescindível que você esteja bastante esclarecido para não acrescentar seus erros aos erros alheios. Tente situar um espinho e vários espinheiros virão ao seu encontro. Em face de tal contingência, é necessário que você permaneça eminentemente equilibrado para não ferir-se. Fixe com demasiadamente atenção uma pedra da estrada e, em breve, o solo estará empedrado aos seus olhos. Depois disso, você necessitará de muita resistência para não sucumbir às asperezas da jornada. Aproxime-se do bem, procure-o com decisão e a bondade virá iluminar seu caminho. Somente aí você surgirá perfeitamente armado para vencer na guerra contra o mal. Que texto, né? Profundo e belíssimo. Então, meus irmãos, vamos fechar os olhos e levar nosso pensamento a Deus, agradecendo a Ele por todas as oportunidades que temos nesta jornada, nesta existência. Agradecer a Ele por podermos estar aqui com os nossos entes queridos, juntos, nos amando, e com os desafetos que tentamos nos reconciliar e pedindo forças para que esta reconciliação se dê nesta jornada, para que possamos voltar à nossa pátria espiritual mais leves, mais tranquilos, por termos resolvido algumas desavenças que trouxemos de vidas passadas. E com este pensamento de perdoar e ser perdoado, de amar, vamos seguir em frente a nossa caminhada, buscando forças para enfrentar as vicissitudes da vida e energia na prática da caridade que necessitamos exercitar para a nossa melhora moral. E pedimos, Pai, que permaneça conosco durante este estudo e durante todos os nossos dias. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu falei, nós vamos falar hoje sobre a lei de causa e efeito. Mas antes, vamos comentar sobre a diferença entre a lei divina e a lei humana. Para podermos entender, há diferença? Sim, há muita diferença. Porque a lei humana, ela é ditada por regras, por autoridades para manter as normas, e estas leis são escritas pelos homens. Temos direito à defesa, tem a acusação e tem o juiz. E é o juiz quem vai determinar a nossa pena, a duração da pena. E temos que cumprir. Podemos apelar, podemos pedir misericórdia, podemos pedir absolvição, mas caberá ao juiz e muitas vezes ao júri, né, a decisão da nossa culpabilidade ou não. Podem nos inocentar e, caso sejamos julgados culpados, a pena será dada pelo juiz. Muito bem. E a lei divina ou natural?
ela abrange todas as circunstâncias da vida. Ela que nos dá o roteiro para a felicidade. E ela não é escrita pelos homens. Ela é escrita por Deus, dentro de uma justiça muito grande, sobre a qual falaremos. E as penas não são ditadas por nenhum juiz, porque não há penas. A nossa consciência é que vai falar, vai nos mostrar aonde erramos, o que precisamos estabelecer de regras para não errar mais, o perdão que precisamos pedir e como nós vamos fazer o pagamento, digamos, mas não é a expressão correta, mas o pagamento das nossas dívidas, para corrigir os nossos erros, para reparar nossos erros. Então, de que maneira isso é feito? O promotor, o advogado de acusação, está na nossa consciência. A nossa consciência nos acusa. Temos advogado de defesa? Temos. Quantas vezes nós reagimos? Não, eu não sou capaz de fazer isso. Não, eu acho que é um engano. Eu não fiz isso. E procuramos, muitas vezes, fugir do que a nossa consciência está nos falando. Muitas vezes até culpamos o outro. Não, eu só fiz isso, isso é muito comum, porque o obsessor me influenciou, porque eu não sou capaz, eu sou inocente. Mas tudo aquilo que nós fazemos fica gravado na nossa consciência. E aí o Pai, que é de infinito amor e misericórdia, nos dá a maior prova da justiça divina, que é a reencarnação. Então, nós reencarnamos com um objetivo. No Livro dos Espíritos, na questão 167, tem a pergunta: qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade, sem isto, onde a justiça? Então, sem a reencarnação, onde a justiça? Nós vamos viver uma vida só, vamos errar, ao final da vida vamos pedir perdão ou não, se não reconhecermos os erros, se não tivermos possibilidade de pedir perdão, vamos morrer, tchau, ficou por isso mesmo. Se eu fui boazinha, eu vou para o céu, se eu não fui boazinha, eu vou para o inferno, dependendo do viés religioso da crença de cada um. Vou dormir nos braços de Deus, esperando o julgamento final, enfim. Acabou ali? Não, não acabou. Não acabou porque nós temos essa prova de justiça e amor que é a reencarnação. E aí nós vamos ter oportunidades de reparar os erros que praticamos, porque é importante deixar uma coisa muito clara: não existe castigo, não existe castigo divino, existe reparação. E essa reparação é escolhida por nós. Por quê? Nós temos o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Nós escolhemos o que queremos fazer. O que eu tiver vontade de fazer, eu posso fazer. Está no meu livre-arbítrio escolher o caminho que eu vou seguir ou evitar esse caminho. Cabe a minha escolha. Mas eu tenho que saber que o caminho que eu escolher hoje vai repercutir no meu futuro, nas minhas próprias encarnações, através das minhas escolhas diárias, através do controle sobre o meu pensamento, o cuidado com as minhas ações, é que vai repercutir tudo que eu fizer hoje. Então, dentro do livre-arbítrio, tudo me é permitido, mas nem tudo é conveniente. E aí nós temos que saber a consequência dos nossos atos. Como é que nós educamos nossos filhos? Não faça isso.
Não age assim. Você está errado. A criança insiste, quantas vezes a gente fala? Se você insistir, você vai arcar com as consequências do que você está fazendo. Se nós, que somos tão falíveis e imperfeitos, damos ao nosso filho o livre-arbítrio, você quer fazer, faz, mas se fizer, vai arcar com a consequência do que estamos fazendo, do que está fazendo. Esta é a lei de causa e efeito. Nosso Pai, misericordioso de amor, também nos dá essa oportunidade de repararmos nossos erros nas reencarnações, para que possamos obter o progresso moral, para que possamos seguir em frente, melhores a cada encarnação do que fomos na anterior. A lei de ação e reação já nos mostra como que funciona essa lei de causa e efeito também. Só que a lei de ação e reação é uma lei de Newton, que ela nos diz o seguinte: se você pegar a bola e jogar numa parede, ela vai voltar para você na mesma intensidade que você a jogou. Então, eu joguei uma bola, ela volta. Ou eu me defendo, ou eu a paro, ou ela pode bater em mim e me machucar, dependendo da força que eu coloquei na ação de atirar. Assim são nossas palavras, nossos atos, nossos pensamentos, né? Dependendo da força negativa que eu coloque em tudo isso, ela vai bater e voltar, ela vai ter um retorno. Então, nós vamos falar sobre esse retorno. Não existe sorte, não existe azar, não existe destino predeterminado. Simplesmente é uma lei que diz que a cada um segundo as suas próprias obras. E ela se baseia num perfeito mecanismo de justiça e igualdade para todos. A justiça humana nem sempre tem a igualdade para todos. Muitas vezes injustiças acontecem. Muitas vezes os que têm Então, não há injustiça. A dor que eu estou sentindo hoje, uma fase difícil de vida que eu esteja passando hoje, não é injustiça de Deus. Quantas vezes nós olhamos para o céu e falamos: Senhor, por quê? E não ouvimos a resposta, porque a resposta vem. Ela sempre vem. Desde que estejamos com a mente e o coração abertos para ouvi-lo e tenhamos fé e acreditemos que tudo que passamos tem um motivo. E o motivo das nossas dores somos nós, que podem ser por coisas que fizemos em outras encarnações, vidas passadas, ou nesta. E a grande maioria dos problemas que temos é da mesma encarnação em que estamos. Quantas vezes nosso irmão bebe, usa drogas, fuma, aí aparece um câncer de pâncreas, de fígado, de estômago, de intestino. E o irmão brada para o céu: por que, Deus? Por que eu mereço isso? Eu sou uma pessoa tão boa, eu pratico a caridade, eu espalho amor. E contigo? Você pratica a caridade contigo?
você se afasta dos vícios, você tenta melhorar as más tendências que trazemos de outras vidas, e você, às vezes, quer fazer alguma coisa, você para pensar se o que você vai fazer vai ser bom para você e para o outro. Nós procuramos administrar os nossos sentimentos e pensamentos quando passamos por momentos em que os acontecimentos estão contra nós, digamos assim, ou nós olhamos para aquele irmão que está falando algo que nós precisamos ouvir, ou que está fazendo algo que está nos incomodando, machucando. Nós olhamos para ele como alguém que possa estar nos ferindo sem maldade ou nos ferindo a propósito. Nós olhamos para ele com comiseração, que vai ter o retorno também dele, ou nós olhamos com ódio, raiva, desejando mal. Quando nós fazemos isso, nós nos damos conta do mal que estamos fazendo para nós mesmos. Porque se eu olho para alguém com raiva, desejando mal, essa energia, antes de sair da minha boca por palavras, dos meus olhos, do meu pensamento, essa energia antes de ir na direção do meu irmão equivocado, ela antes percorre todo o meu corpo, todas as minhas células. E se essa energia que está percorrendo o meu corpo está repleto de mágoa, de rancor, de desejo de mal a alguém, o que acontece comigo? O outro pode receber essa energia ou não, porque se ele vibra numa faixa vibracional positiva, se ele está bem, ele pode ter feito mal a mim sem perceber e não estar me olhando com raiva nem com ódio. Mas se eu estou devolvendo desta maneira, eu tenho que lembrar que ele pode até merecer esse sentimento, digamos assim, porque ele fez algo que me prejudicou, que me magoou. Eu posso achar que ele merece tudo isso, mas eu mereço despejar tanto veneno no meu organismo, esquecendo que tudo isso só vai me fazer mal, que tudo isso só vai me envenenar. Meu coração vai disparar, minha vesícula vai liberar bilis, que vai chegar no meu aparelho digestório e causar uma gastrite, causar um mal à minha saúde. Eu tenho que pensar em mim. É isso que eu quero para mim. Ah, mas é difícil. A pessoa me xingou, fez uma coisa errada contra mim. É difícil não reagir. Eu não vou dizer que é fácil, eu sou impetuosa. Faz parte da minha personalidade. Muitas vezes também eu reajo num ímpeto. E quando eu tenho esse tipo de comportamento, sempre, inevitavelmente, vem o arrependimento. E graças a Deus que esse arrependimento vem. Porque eu ainda ajo no ímpeto, no rompante, reajo, mas logo em seguida eu percebo que eu errei e tento reparar. Se eu ofendi ou magoei alguém, eu tento reparar, peço perdão. Quando há um tempo atrás, outras vidas, ou nesta ainda, nós reagimos no ímpeto, nós reagimos com emoção,
e não percebemos que estamos errados. Não reconhecemos o erro, que podemos até estar com a razão de nos sentirmos ofendidos, de não gostar do que ouvimos, de não gostar da reação ou ação que fizeram para conosco, mas erramos na nossa reação, no nosso despertar, na maneira que falamos. Só que se já reconhecemos isso, já é sinal que melhoramos. Então, não é fácil. Não é fácil nos modificar, não é fácil, muitas vezes, não reagir. Mas nós temos que lembrar que tudo que nós fazemos vai ter a sua consequência. Se não agora, depois. E a lei de Deus não é punitiva, ela é educadora. Eu acabei de falar, eu já paro, já penso que eu errei, que eu devo pedir desculpas, devo pedir perdão, que eu devo mudar meu comportamento. Então, é uma lei educativa, porque eu sei que eu vou arcar com a consequência do que eu fizer. E aí, o que eu trago para mim, no caso de eu despejar ódio? Eu vou trazer dor e sofrimento. Eu quero sofrer? Quem gosta de sofrer? São pouquíssimos os seres que são masoquistas. Nós não gostamos de sofrer. Nós não queremos sofrer. Mas nós ainda temos dificuldade de nos adaptar à lei divina, à lei do amor. Nós ainda precisamos aprender a nos colocar no lugar do nosso irmão. Poxa, meu irmão fez assim, assim, assim comigo. Poxa vida, eu não mereço. Por que ele falou isso para mim? Por que ele fez isso contra mim? Vamos colocar no lugar deles? Também não é uma tarefa fácil. Se fosse fácil, nós já estaríamos fazendo todo dia, não teríamos problemas, né? Será que no lugar dele, naquela mesma situação, sendo eu no lugar dele, eu faria diferente? Muitas vezes nós podemos descobrir que no lugar do irmão nós faríamos até pior. Ele nos magoou com as palavras, nos ofendeu, teve uma atitude que nos trouxe talvez um dano físico ou moral. Mas se eu pensar na ótica dele, pode ser até que eu fizesse pior. E nós julgamos o outro. E o que mais acusamos no outro, o que mais colocamos o dedo, você, 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 se pararmos para refletir e fazer uma autoanálise, nós vamos descobrir que aquilo que nós falamos do outro, julgamos o outro, nós temos dentro de nós. Será que ele me ofendeu mesmo? Ou eu me senti ofendida porque numa situação dessa eu sei que eu sou capaz de fazer isso ou mais? Uma autoanálise. E é esse o julgamento. Nós temos a nossa consciência como nosso promotor, mas nós também temos um advogado de defesa. Mas esse advogado de defesa não é para passar a mão na nossa cabeça e falar, coitadinho, você não fez nada errado, não. Só o outro que fez, só o outro que te provocou, só o outro que te feriu. Vamos ver onde erramos? O que eu fiz que causou aquela reação? Qual foi o deslize que eu tive? E aí, vamos nos permitir nos arrepender. Não vamos deixar que o orgulho, a vaidade façam com que nós não reflitamos e, pior, que não enxerguemos
a verdade. Não enxerguemos que aquela situação foi provocada por nós. E aí eu vou arcar com a consequência de uma reação de um irmão, de uma reação do meu organismo, de uma reação da natureza quando eu ajo contra ela. Junto lixo no quintal, bota fogo e depois acha ruim que a casa está cheia de fumaça, que os vizinhos se revoltaram, que está cheio de fuligem na casa deles. Ah, o vizinho veio aqui me xingando, o vizinho veio aqui revoltado. Ele está reagindo a uma ação sua que não foi correta. Então, a autoanálise, a introspecção, quando passamos por situações dessa, é muito importante. Porque a nossa consciência vai mostrar nossos erros e nós precisamos nos dar conta dele para poder refazer a ação, para poder desfazer o mal que praticamos. Porque a causa passada vai gerar uma dor muito grande no nosso presente. E temos que levar em conta, se não quisermos pensar no passado, que o nosso presente vai provocar um sofrimento futuro. Tem uma história que mostra muito isso, sobre um irmão que 300 anos antes cometeu um assassinato de uma outra pessoa que ele odiava muito. Causando mazelas. Aí, esse aqui desencarna. E o outro reencarna. E esse aqui, então, vai e obsidia. E vai criando uma bola de neve. E o problema que houve numa encarnação, quantitativamente, quase não sai, vai aumentando tanto que vai acumulando. Porque em cima de um erro que foi cometido, vão vindo reencarnações que a pessoa vai cada vez errando mais, porque vai se vingando. Vai pensando como piorar a situação do irmão por vingança. E assim ele vai ferindo a lei divina. E ferindo a lei divina, ele vai causando mais problemas para si, mais consequências. Muito bem. E se, em vez de haver esse processo obsessivo mútuo, que vai rolando encarnações sucessivas, ambos, cada um quando reencarna, procura praticar caridade. Desencarna, se arrepende do erro que cometeu e pede a chance de reparar o erro e reencarna. Através da caridade, busca a sua melhoria. É justo que eles paguem, como na época mosaica, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente? Matou, vai ter que ser assassinado? O assassino vai ter que reparar o erro, que ninguém vai ficar impune diante da lei. Não existe imunidade, não existe perdão comprado. Existe a reparação. Mas, à medida que nós vamos nos modificando, essa pena pode ser abrandada. Eu
creio que muitos conhecem, mas no livro escrito pelo espírito Hilário Silva, A Vida Escreve, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Pereira, no capítulo 20, ele conta a história Perda do Dedo e Não do Braço, que eu vou ler para vocês agora. Ele descreve que Saturnino Pereira, ao perder o dedo junto à máquina de que era condutor, se fizera centro das atenções. Como Saturnino, sendo espírita e benévolo para com todas as pessoas, pode perder o dedo? Parecia um fato que ia de encontro com a justiça divina. Contudo, à noite, em reunião íntima no centro espírita que frequentava, o orientador espiritual revelou-lhe que, numa encarnação passada, havia triturado o braço do seu escravo no engenho rústico. O orientador espiritual revelou-lhe que, numa encarnação passada, ele cometera esse ato indigno. Ele falou: por muito tempo, no plano espiritual, você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescida pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração. Por muito tempo. Por muito tempo. E você implorou existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado esmerando-se no dever. Regozije-se, meu amigo. Você está pagando em amor o entendimento, a justiça. Mesmo para aqueles que conhecem o texto, é bom ouvir de novo para refletirmos, para entendermos a lei de causa e efeito, para podermos compreender em plenitude a justiça perfeita de Deus, né? Fala-se, Deus é justo. Não, Deus não é justo, Deus é a justiça. E aí nós vemos que não existe nada errado. Tudo tem uma razão de ser. Então vamos refletir. Erramos muito. Todos nós cometemos erros. Nenhum de nós foi bonzinho em todas as existências. Senão não estaríamos aqui nesse planeta de provas e expiações, rogando oportunidade de progredirmos, né? Muito bem. Mas no que nós erramos? Existe o véu do esquecimento. Nós não lembramos, enquanto encarnados, os erros que cometemos. Mas podemos ter ideia. Como podemos ter ideia dos erros cometidos? A história nos mostra Inquisição, morte, conquista de terra, assassinatos. Quanta violência tem ocorrido com a humanidade. E nós fazemos parte desta humanidade, nós erramos. Mas, dentro do esquecimento que temos, não importa ficar pensando o que fizemos em outras vidas. É importante que saibamos que, com certeza, no estágio evolutivo que nós estamos, nós erramos muito. Independente do erro que cometemos, vamos procurar nos modificar. Conforme diz nossa amiga Conceição, fazer nossa transformação íntima. Vamos procurar nos modificar, vamos procurar melhorar, para que no pagamento da nossa dívida, que nós mesmos colocamos o valor e a forma de pagar, não percamos o braço, só um dedo. Então, independente de qualquer coisa que tenhamos vivido, que tenhamos passado em outras vidas, se nesta nós procurarmos praticar o amor e a caridade,
nós vamos melhorar, nós vamos resgatar, nós vamos evoluir moralmente. Se eu fui no passado capaz de roubar, furtar, agredir, matar, hoje eu não sou mais. Já melhorei bastante. Mas só por isso eu vou estacionar? Não. Eu tenho que procurar conseguir mais feitos no amor, praticar mais caridade, conquistar mais. Porque se eu não estou satisfeita com os problemas que eu tenho nesta vida, na próxima existência eu quero vir melhor. Meus irmãos, só tem uma melhora para nós. É a melhora moral. Sem ela nós não vamos conseguir. E aí voltamos para a lei de causa e efeito. Se eu não quero sofrer, eu não posso causar sofrimento para ninguém, nem para mim mesma, através de atitudes erradas. Então, a minha dor, meu sofrimento, conforme acabamos de explicar, podem vir de vidas passadas ou de vidas presentes. Se eu tenho o hábito de falar mal dos outros, julgar, pré-julgar, fofocar, maledicência. A maledicência é um vício moral. Não são só os vícios físicos que nos prejudicam, não. Os vícios morais também. Julgar o outro, medir pela nossa régua. E não queremos ser julgados. Nos revoltamos quando alguém nos julga. E principalmente quando o outro faz algo que eu sou capaz de fazer, que me incomoda, mas eu não admito. Eu não admito esse erro meu. Eu não admito que eu sou capaz disso. E quando eu vejo alguém fazendo algo que eu sou capaz de fazer o parecido, eu vou em cima. Aponta o dedo. Quem somos nós para apontar o dedo contra o nosso irmão? Se ainda somos tão falhos, se ainda erramos tanto. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, diz: todo berço de agora retrata o ontem que passou. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Renascemos na Terra segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades. Se eu fui muito rica numa outra existência, perdulária, prejudiquei, não tive caridade, explorei, ganhei dinheiro desonestamente, eu posso pedir para vir numa existência econômica e financeiramente miserável, para eu sentir em mim aquilo que eu causei nos outros. Se eu prejudiquei o corpo físico de alguém, como o irmão da história que eu acabei de ler, eu posso vir, pedir para vir, sofrer um acidente, vir com problema físico, vir com problema mental, que me obrigue a parar e não continuar repetindo erros de encarnações sucessivas das minhas más tendências. Então, eu posso pedir para vir com problemas que freiem as minhas más tendências. Então, quem sou eu? O que eu sou capaz de fazer? Qual vai ser o meu futuro? Vou procurar uma cartomante. Como é que eu vou ser amanhã? O que eu vou ganhar na vida? O que eu vou conseguir?
Em vez de tentar procurar alguém que diz ver o seu futuro, adivinhar o seu futuro, bola de cristal, cartomante, búzios, seja o que for, este tempo, vamos fazer uma autoanálise. Quais são os vícios que eu ainda tenho? Quais são os sentimentos maus? Quais são os pensamentos maus que eu ainda tenho e que eu não estou buscando melhorar? E aí eu estarei vendo meu. Mas aí eu posso vir na outra com problemas. Já falei em estudo anterior de crianças, bebês que não tiveram tempo de cometer nenhum erro, que nascem. É só ir no INCA, que nós vamos ver. Em pouquíssima idade, meses às vezes, com câncer de pulmão, de fígado, de pâncreas, de rim. O que é isso, se não o efeito de uma causa anterior, de uma existência anterior? Então, os nossos vícios físicos e morais podem não aparecer na mesma existência, mas, meus irmãos, vão aparecer numa próxima existência. Também não adianta eu perguntar a um profissional de terapia de vidas passadas se ele me ajuda numa regressão que eu quero ver. Eu acho que eu fui uma rainha. Não sei por que eu estou aqui passando por tanta dificuldade. Eu devo ter sido uma rainha. Eu devo ter sido milionário. O que aconteceu? Eu devo ter sido linda, formosa. Se nessa existência estamos passando por problemas, nós não fomos perfeitos em outra. Não conseguimos ser nessa. Nem chegaremos à perfeição tão cedo. Então, repito, não importa o que eu fiz ou os erros que eu cometi, que eu não lembro encarnada. Vamos aproveitar a encarnação para nos melhorar, para não causar novas dores, novos sofrimentos para os nossos irmãos. Deus não tem um critério para escolher quem vai ser saudável, perfeito, deficiente, cego. Ele não sorteia. Deus não impõe sofrimento a ninguém. Deus não é injusto. Então, quantas vezes alguém nasce com problema e aí você pergunta, principalmente a quem não tem o conhecimento da doutrina espírita, será que ele nasceu assim? Deus quis assim. É a vontade de Deus, é o desejo divino. Vamos pensar? Deus é perfeição. Deus é justiça. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é perfeição. Por que ele faria com que o filho da minha amiga nasça perfeito, lindo, maravilhoso, sem problema algum, e o meu nasça com uma doença física ou mental, que pode lhe causar muita dor e sofrimento, e a todos nós? Onde está a justiça? É a vontade de Deus? Não. Deus nos criou simples e ignorantes para progredirmos.
Muitos de nós estão tendo um progresso rápido, estão evoluindo muito, porque já entenderam há muito tempo a necessidade da prática do amor de caridade. Muitos de nós estamos evoluindo mais lentamente, aprendendo a amar. Porque não temos como praticar a caridade sem amar. Não estamos falando da caridade de você doar um dinheiro para descontar do imposto de renda. Estamos falando da caridade que o amor traz, que só pode ser feito com amor. De você se apiedar de um irmão e procurar ajudá-lo. De não praticar o mal, de não desejar o mal, de não irradiar pensamentos ruins. E nós ainda temos dificuldade com isso. Nós ainda apanhamos tanto para ajustar os nossos atos, os nossos pensamentos, a nossa consciência. E nós temos um guia que nos foi dado pela misericórdia divina, vir reencarnar, encarnar entre nós, para nos trazer a lição da humildade, a lição do amor. Quantos de nós, na época, nos revoltamos contra os ensinamentos de Jesus? Não aceitamos? Quantos de nós participamos da matança de cristãos? Quantos de nós condenamos? E hoje, já não condenamos desta forma, já não há os circos, mas ainda condenamos com pensamento. Como nós precisamos sentir dentro de nós que somos capazes de amar, porque somos centelhas divinas. Nessa criação que Deus fez, e que por misericórdia e amor nos deu livre-arbítrio, em contrapartida, a causa e efeito. Nós somos tão equivocados ainda. Só que temos que ter a consciência que muito será cobrado de quem muito recebeu. E um grande recebimento, um grande presente que recebemos de Deus é a oportunidade da reencarnação. E nós temos que aproveitá-la ao máximo. Nós temos que vivenciá-la ao máximo. Porque não sabemos quanto tempo vamos demorar para voltar. Porque materialmente nós corremos atrás, buscamos amealhar dinheiro, amealhar cargos, conquistar posições, temos pressa. Muitos de nós passando por cima dos irmãos por essa pressa toda, acarretando mais dívidas morais. Por que temos uma velocidade na conquista material e não usamos essa mesma velocidade na conquista moral? Para essa mudança, nós temos que ter conhecimento. O autoconhecimento, se eu não me der conta do que eu sou capaz de errar, eu não vou conseguir refrear meus impulsos. E o conhecimento geral. O conhecimento
Pode ter sido um afeto meu em outra encarnação. Vamos buscar um olhar menos crítico, de amor, de caridade. E falo para mim mesma, vamos buscar refrear nossos impulsos quando alguém fala algo que não gostamos, de criticar, de apontar o dedo. Vamos tentar evoluir moralmente numa velocidade semelhante à que a gente usa na evolução material, até conseguirmos entender que a conquista material não é a principal. Eu preciso me alimentar, preciso de recursos financeiros para muita coisa, mas o que eu conseguir juntar a mais do que eu necessito, vai ficar aqui. Tudo vai ficar aqui, tudo é empréstimo. Então vamos procurar nos empenhar na conquista do que nós vamos levar para casa quando voltarmos para o plano espiritual. Vamos procurar as conquistas do amor. Amar é tão difícil. Mas se nós aprendermos a não odiar, a não desejar o mal, a conviver com harmonia, já será um grande progresso. Cuidado com o que a gente planta, com a nossa caminhada, porque nós talvez voltemos pelo caminho que nós fomos, onde fomos espalhando pedras. E depois nós vamos reclamar que havia pedras no nosso caminho. Quando essas pedras ou outra encarnação. Nós somos o juiz que vamos determinar nossas penas. Então saibamos ter o argumento de a pena, o façamos da maneira correta. E agora, meus irmãos, agradecendo de novo essa casa de amor e de caridade que é CF, a todos os tarefeiros da casa, a todos vocês que estão assistindo esse estudo, do fundo do meu coração, pedindo desculpas por alguma falha que eu tenha cometido na apresentação do mesmo,
Vou convidá-los para que fechemos os olhos numa prece e vamos pedir a Deus que sejamos capazes, Senhor, de sentir e de refletir o seu amor. Que sejamos capazes, Senhor, de sermos justos, corretos. Que sejamos capazes de entender que não devemos prejudicar nosso irmão. E dentro desse pensamento, Pai, pedimos por nós, por nossos entes queridos, nossos afetos, por nossos desafetos, por todos os irmãos que neste momento estão em dor e sofrimento por doenças, por todos os irmãos que estão perturbados, com pensamentos suicidas, com pensamentos agressivos, que todos sejamos capazes de enxergar o mal para poder evitá-lo. Pai, gratidão por podermos estar aqui, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade desta existência. Gratidão, Pai, e perdão pelas vezes que esquecemos de agradecer. E pedimos que permaneça conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade, num próximo encontro. Fiquem com Deus.